pessoal, vamos dar seguimento à unidade 4, né, que é a parte 3 de protozoologia, sobre Plasmodium spp, ou seja, as várias espécies de plasmódio que existem. A malária é uma das doenças, né, que é causada, né, por esse plasmódio. Ela é transmitida através de um vetor, né, através da picada de um vetor, que é o mosquito Anopheles darling. Essa picada, né, é feita pelas fêmeas, né, porque o macho ele se alimenta, né, de néctar das flores. Então a gente também tem uma incidência da malária na região amazônica, né, um grande quantitativo, né, caracterizada como uma doença endêmica, porque ela está a nível regional. O plasmódio ele pode existir de 4 espécies diferentes, onde o plasmódio falcíparo ele está associado tanto a infecções na África tropical, na Ásia e na América Latina, né? No caso, a gente sofre bastante com esse tipo de malária aqui, que a gente classifica como malária severa, que leva à morte, né? Mais que 30% dos casos, e ela é classificada como febre terçã maligna, né? E algumas cepas já se encontram resistentes ao tratamento. O Plasmodium vivax ele é encontrado nas zonas tropicais e temperadas, né? Causa febre quartã, resistente à cloroquina, possui baixa mortalidade e possui formas de persistências hepáticas. O Plasmodium ovale ele é encontrado na África tropical, é conhecido como febre terçã benigna e também possui formas hepáticas persistentes. O Plasmodium malariae ele é distribuído amplamente, né, porém de forma irregular, é conhecido como febre quartã benigna e pode persistir por anos. Além disso, esse Plasmodium malariae ele pode coexistir em regiões que também possuem incidência de Plasmodium falcíparo. Uma complicação grave da malária, causada pelo Plasmodium malariae, é uma complicação crônica que leva à insuficiência renal. O ciclo, né, desse parasita, né, ele vai ser heteroxênico, então ele vai ter um ciclo no vetor e um ciclo no humano. Né? Então, o mosquito ele é infectado pelo plasmódio, ele pica a pessoa, ele infecta essa pessoa, né? Dentro dessa pessoa, esse plasmódio ele vai para o fígado, né? Causa lesão, a disseminação de fígado, depois cai na corrente sanguínea, né? E quando vem um mosquito fêmea que não está infectada, né? E suga esse sangue, ele se infecta, né? E passa para a próxima pessoa, transmitindo a malária. Aqui, só para vocês entenderem como funciona, né, eu tenho o que a gente chama de esquizogônia hepática, né, quando os esquizócitos eles caem no fígado, né, eles se transformam em merozoítos, né, atingindo, né, a circulação e os tecidos, que a gente chama de esquizogônia sanguínea, né, quando ele já está distribuído, né, em tecidos e no sangue. Eles evoluem para esquizontes, né, que ficam dentro das células, né, que é as hemácias. Todas essas estruturas aqui são hemácias, tá? E elas podem evoluir para merozoítas ou gametócitos. Os gametócitos, eles, né, caem na circulação, são ingeridos pelo mosquito e lá dentro do mosquito eles formam o seu ciclo para poder se maturar e infectar, né, quando o mosquito pica uma pessoa não infectada, e sim infectar esse indivíduo. As formas principais, né, que nós temos dos plasmódios, né, aqui citando o falcíparo e o vivax, são os gametócitos, né, masculinos e femininos. Observe que eles são diferentes.
os esquizontes, né, que estão maduros e que estão imaturos, e os trofozoítas novos, né, que é esse daqui, e os velhos, né, que já entram em estado de colapso. Aqui, só para vocês entenderem que existem diferentes formas desse plasmódio, então cada evolução deles, né, acontece de forma diferente, né, quando eu comparo um plasmódio com o outro. Então aqui, olhando o falcíparo e o vivax, a gente observa que tem diferenças entre as estruturas. O ovário, quando eu comparo com malária, é a mesma coisa, ó, eu tenho estruturas, né, parecidas, né, mas ao longo eles vão se modificando. Né? A gente costuma dizer, né, que essa estrutura aqui, né, é conhecido como anel de bacharel, né? Se a gente voltar aqui olhando os outros, né, ou headphone, tá vendo? Aqui um anel de bacharel e aqui parece um fone de ouvido, tá? Então o falcíparo tem essa característica, né, de ter essa presença de anel de bacharel. O vivax aqui, ó, também muito parecido. O ovário também, né, mas o ovário não tem a ideia do headphone, né, e o malária fica uma coisa bem estranha, né, bem bruta. O diagnóstico, ele vai ser benéfico, né, tanto quanto quando eu relacionar com a mortalidade e a morbidade. O diagnóstico ajuda a usar de forma correta os antimaláricos e, baseados que esses exames laboratoriais eles têm baixo custo, né, que eu só preciso de uma gota de sangue para se fazer a distensão sanguínea, corar com corante específico e visualizar esses parasitas no sangue. Ações que a gente pode fazer contra a malária, né, contra o plasmódio: diagnóstico rápido, né, e tratamento imediato, medidas coletivas para evitar que o vetor, né, se prolifere, detectar rapidamente epidemias oportunistas, né, e monitorar, né, os fatores de riscos do indivíduo, né, e da população em geral. O tratamento, né, todos os parasitas, ele já vai ter um tratamento medicamentoso, né, nesse caso aqui a gente chama de drogas antimaláricas, que de acordo com o estágio da doença, né, vai ter ações antimaláricos específicos, né? Então eu tenho a nível sanguíneo e a nível tecidual. Então cada um, né, eu vou ter uma ação que vai estar direcionada para a forma parasitária específica localizada em cada um desses tecidos ou na corrente sanguínea. Aqui no Brasil, né, é utilizada a cloroquina, mas a gente já sabe, né, que tem algumas formas que já estão resistentes, então foi utilizada na segunda etapa na forma hepática a primaquina. Então a cloroquina a princípio era só utilizada para a forma sanguínea, né, então a gente tem que ter atenção a que são resistentes à cloroquina. O falcíparo, a forma não grave, né, eu posso associar a outras medicações, não só um antimalárico, mas também um antimicrobiano, como por exemplo a doxiciclina, que é uma tetaciclina. E se atentar muito aos casos isolados que estão aparecendo de resistência à cloroquina, né, que provavelmente, né, a gente vai ter que usar uma outra medicação para substituir a cloroquina. Profilaxia, medidas de proteção tanto individual como coletiva, né, como fumacê, uso de repelente, proteção durante para dormir, né, de tela, lavagem das roupas de forma correta, combater o vetor, ter medidas de saneamento básico, melhor condições de saúde, de vida da população. Isso tudo, né, evita a proliferação desses mosquitos e proveniente, né, não tenho também proliferação do plasmódio. A quimioprofilaxia ela pode existir, né, em casos em que seja pessoas que vão viajar, né, que a gente chama de viajantes internacionais, que estão indo para
para essas áreas endêmicas. Então é realizado principalmente o uso da mefloquina. Então esse tratamento é iniciado antes da viagem, né? E no caso a cloroquina, a gente não está utilizando tanto, né? Mas então eles desenvolveram a mefloquina, que a gente faz esse tratamento, né? Como quimioprofilaxia. E é isso, pessoal.